E aí, tudo bem? No final do ano passado, a Coca-Cola lançou uma campanha de verão chamada Coca-Cola Fit, ou FEAT, ou Featuring, eu não sei muito bem como é que é o termo em inglês, mas eu só tive contato com a latinha agora e eu achei muito interessante o efeito que eles utilizaram na latinha e por isso eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Eu vou te mostrar como que a gente pode criar esse mesmo efeito aqui da campanha da Coca-Cola FEAT utilizando o Photoshop e o Illustrator. O que é mais legal é que a gente vai ter a oportunidade de ver os dois aplicativos trabalhando em conjunto e também vai aprender algumas dicas legais de como estruturar melhor os nossos projetos no Illustrator. O que me chamou a atenção, na verdade, na embalagem dessa latinha é que, como você pode ver aqui, olha só, a fotografia acho que é Simária, que não sei se a câmera vai focar aí para você, mas ela utiliza halftone ou meio tom, ou seja, a fotografia, olha só, é toda feita com bolinhas pretas, justamente para que você tenha o efeito de meio tom. Na verdade, essa técnica que chama halftone significa meio tom mesmo, né? Ela é utilizada justamente para imprimir a maioria das embalagens onde não é possível utilizar uma impressão em alta definição. Então a impressão acontece geralmente em baixa definição e por isso você consegue ver essas bolinhas de meio tom, do halftone. Esse tipo de técnica permite que você tenha a transição tonal, né, dos tons mais claros, dos tons mais escuros da fotografia através justamente utilizando retículas, na verdade, né? É o mesmo processo que é utilizado por impressoras domésticas, a laser, jato de tinta, offset, só que é claro com uma resolução muito maior e por isso fica mais difícil de você ver esses pontinhos aqui. Eu vou te mostrar então como que você pode criar esse efeito de halftone na foto utilizando o Photoshop e também esse efeito aqui, olha só, de ondas sonoras ao redor aí, utilizando o Illustrator. Vamos lá, tá certo? Eu estou aqui com o meu Photoshop aberto, olha só, eu estou com ele aberto aqui e eu vou utilizar, para exemplo, uma foto minha mesmo. O interessante aqui é que você tem uma foto onde você não tenha o fundo, como acontece aqui na minha imagem. Eu vou utilizar essa foto aqui para a gente economizar tempo, tá bom? Mas você pode recortar o fundo, deixando a imagem com um fundo branco e apenas a imagem principal aqui na frente. Existem várias maneiras de você transformar uma imagem em retículas ou em meio tom no Photoshop. Eu já até comentei como fazer isso em outro vídeo aqui no canal, mas a gente vai explorar elas aqui, tá certo? A primeira é você selecionando a partir do painel Channels aqui do Photoshop, qual dos canais RGB tem um contraste mais interessante, qual delas tem uma evidência mais legal entre os tons escuros e claros, que deixa a sua imagem mais legal, mais interessante, mais nítida. Você pode simplesmente escolher aqui o canal e aí partir aqui para o menu Image, Mode e selecionar a opção Bitmap. Mas existe uma outra maneira também que requer simplesmente que você converta a sua imagem em Grayscale, né, que seria escala de cinza, antes de você partir para a conversão do bitmap. O que você pode fazer? É só clicar em Image, Mode e selecionar a opção Grayscale, que seria imagem, modo, tons de cinza. Seleciona a opção Discard, né, e você vai ter exatamente a mesma coisa. É meramente converter a imagem em preto e branco, em escala de cinza. Uma outra maneira de você fazer isso é simplesmente dando um Ctrl Shift U, na verdade, para remover a saturação da sua imagem. A diferença é que quando você pressiona o Ctrl Shift U, os seus canais continuam intactos, você ainda continua com o modo de cores RGB habilitado. Se você clicar aqui, vou dar um Ctrl Z, clicar em Image, Mode e aqui em Grayscale, quando você clica em Discard, ele vai descartar os canais, vai juntar todos eles e vai converter em apenas um canal Grayscale. Então eu recomendo que você use esse método aí, eu acho mais interessante e até mais rápido, tá? Depois de converter então a sua imagem em Grayscale, aí a gente vai passar para converter essa imagem em Bitmap, que é o que vai permitir para a gente transformar essa imagem em retícula, em meio tom. Então a gente vai clicar aqui novamente em Image, Mode, Imagem em Modo, e em Bitmap a gente vai ter acesso a essa configuração aqui, tá? Antes de continuar, deixa eu te mostrar aqui o seguinte, eu vou dar um Ctrl Alt I para exibir aqui o tamanho da imagem. Você observa que é uma imagem pequena, uma imagem de 600 por quase 900, 700 por 900 pixels, tá? Quanto maior for a imagem, provavelmente menores vão ser os valores que você vai precisar utilizar na conversão para bitmap, tá? Então, quanto maior for a definição da imagem,
menores precisam ser os valores que você vai usar lá no bitmap que você vai ver agora. Então essa é uma imagem pequena, você pode utilizar a imagem pequena sem problema nenhum. O importante aqui pra gente é que ela seja pelo menos nítida o suficiente para a gente ter uma boa imagem. Então clicando novamente em imagem, Image Mode, Bitmap, a gente vai manter aqui, olha só, a resolução padrão da imagem é 96 pixels por polegada. Eu vou aumentar para 300 dpi, 300 pixels por polegada, apenas para que eu tenha aí uma reamostragem para deixar ela com uma qualidade ligeiramente melhor depois que eu converter em bitmap. Aqui embaixo você deve modificar o método para Halftone Screen, tá bom? Ela vem com outras opções configuradas, mas para criar o efeito que a gente quer, a gente vai selecionar aqui a opção Halftone Screen, ou seja, tela de meio tom. Depois é só clicar no OK e pronto. Novamente, tá? Dependendo do tamanho da imagem, pode ser necessário você testar outros valores, 90, 150, 100, 96. Você pode brincar à vontade, o importante é analisar o resultado final, tá certo? Cliquei no OK aqui então, ele vai levar a gente para a tela onde a gente pode configurar o nosso meio tom, o nosso Halftone Screen, e aqui a gente tem dois valores, a frequência de tela e o ângulo dos nossos pontos. O que você vai fazer é manter o ângulo em 45 graus, no shape, que é o formato desse nosso meio tom, dessa nossa tela de meio tom, você vai escolher round, que seria redondo, né? Seleciona round, e aqui em cima onde nós temos a frequência de linhas por polegada, é aqui que você mais vai testar os valores. Quanto mais definida, quanto maior for a resolução da sua imagem, tá? Quanto mais pixels de largura e altura ela tiver, menor vão precisar ser esses valores para que você tenha um efeito bem evidente. Então no meu caso aqui, a imagem com 900 pixels de altura por 600, 700 de largura, né? Eu utilizei aqui 15 linhas por polegadas. Eu vou clicar no OK para você ver o resultado, olha só, eu vou ter esse resultado aqui de meio tom. Ah, Lilt, ficou muito grande o ponto ou ficou pequeno demais? Não tem problema, dá um Ctrl Z e aí você vem de novo em Image, Mode, Bitmap, mantém aqui a resolução, você pode mudar depois se quiser, clica no OK e aqui, sei lá, vamos colocar 30, eu vou dar um OK, pronto, você observa, olha só, que os pontos ficam bem menores. Quanto maior for a frequência, menores vão ser os pontos, porque eu vou ter mais pontos em um espaço menor, tá certo? Então olha só, eu tenho aqui uma frequência um pouquinho maior, não me agrada, eu prefiro aquela frequência de 15 lá, vamos dar um OK aqui, vou colocar 10, vamos ver como fica 10? Olha só, com 10 fica uns pontos bem grandiosos, a gente quase que perde, né, aí a noção da imagem, então não fica tão legal assim. Eu acho que o 15 é um valor mais interessante aqui para a minha imagem, vou dar um OK. Novamente, teste de acordo com a imagem que você está utilizando para que você consiga criar aí um resultado satisfatório. Então você observa que a partir da opção de tela de meio tom, né, de bitmap, utilizando o método Halftone Screen do Photoshop, a gente vai ter exatamente, olha só, uma tela de meio tom, uma retícula, né, que é um conjunto de pontinhos maiores, menores, brancos e pretos que vão permitir aí que a gente tenha a nossa imagem. E é exatamente esse tipo de retícula que é utilizada aqui na latinha da Coca-Cola para criar esse efeito com uma frequência maior ou menor. É óbvio que a imagem foi tratada antes para dar uma melhorada nos tons mais pretos. Você pode fazer isso também sem problema nenhum. Em seguida, a gente vai levar isso para o Illustrator. E para fazer isso é muito fácil. Você pode salvar o arquivo em PSD, no Photoshop, uma pasta qualquer, ou simplesmente pode arrastar para dentro do Illustrator sem problema nenhum. Eu vou abrir aqui o meu Illustrator, vou criar aqui um novo projeto utilizando a pré-definição de impressão no tamanho A4. Eu vou clicar aqui no Create e pronto, ele vai abrir aqui a minha janelinha, prontinho, tá certo? Olha só. E aí eu vou arrastar aquela imagem, essa imagem aqui, utilizando a ferramenta Mover, eu vou clicar nela, arrastar ela aqui para baixo, para dentro do Illustrator e soltar ela dentro do Illustrator. Como essa imagem é um bitmap, quando eu faço esse intercâmbio, arrastando do Photoshop para o Illustrator, tudo que for branco vai ficar transparente e tudo que for preto vai permanecer preto. Isso é muito legal porque ajuda a casar melhor o nosso efeito no final. Bom, agora eu vou diminuir essa imagem segurando sempre o Alt e o Shift para ela vir sempre proporcionalmente, né? E agora eu vou posicionar essa minha imagem dentro de um círculo utilizando o Clipping Mask do Illustrator. Como a gente já está vacinado, né, a utilizar o Illustrator, é muito importante a gente sempre manter as nossas camadas bem organizadas, bem estruturadas. Então, utilizando aqui, olha, o espaço de trabalho Essentials Classic e utilizando o painel Layers,
Esse espaço de trabalho é só para modificar aqui os painéis disponíveis. Você pode abrir o painel Layers também aqui no menu Window Layers. E aqui a gente vai nomear essa primeira layer aqui como foto, tá? Eu vou só separar tudo bonitinho, porque a gente sabe que o jeito que o Illustrator permite selecionar acaba atrapalhando quando a gente tem muitos elementos. E a gente vai ter muitos elementos aqui a pouquinho. Bom, em seguida eu vou pegar a ferramenta Elipse aqui do Illustrator e utilizando a tecla Alt e Shift, vou posicionar aqui no meio da página, eu vou clicar e arrastar com o Alt e o Shift para desenhar um círculo. A gente vai colocar a nossa imagem dentro desse círculo utilizando o Clipping Mask, para o Clipping Mask funcionar, tá? O seu círculo, ele precisa estar em cima da imagem, então ele precisa estar no topo aqui na sua camada, tá bom? E aí eu vou selecionar os dois, clicando e arrastando, e vou pressionar o atalho de teclado Ctrl e o número 7. E olha só, eu vou ter aí o meu Clipping Mask, a minha imagem vai entrar, né? Vai ficar dentro desse meu círculo. O próximo passo agora é dar 2 cliques para entrar na edição, no modo de isolamento desse Clipping Mask, e ajustar aqui a minha imagem para ela ficar um pouquinho mais no meio. Posso diminuir um pouquinho aqui segurando o Shift para ajustar a largura corretamente, deixando a minha cabeça aparecendo ali. Tá ótimo, vou aumentar um pouquinho aqui para não cortar aqui na lateral. E vou dar 2 cliques fora para concluir a edição do meu Clipping Mask. E até aí nenhum segredo, fluxo de trabalho convencional no Illustrator, tá certo? Bom, vou selecionar então esse meu círculo e utilizando aqui o painel de controle, se o painel de controle não estiver disponível, é só clicar aqui em Window e em Control, tá? Ou você pode clicar aqui em Window e abrir diretamente logo o painel Align, que é esse carinha aqui, olha, é o painel que a gente vai utilizar. Vou expandir o painel Align clicando na setinha dupla e modificar o alinhamento para que ele alinhe a minha seleção a Artboard, a minha prancheta de desenho. Aí eu vou centralizar na vertical e centralizar na horizontal para manter o meu círculo bem no meio da tela. Vou selecionar esse círculo de novo, diminuir ele um pouquinho mais porque ele está grande demais, deixa eu diminuir mais um pouquinho. Pronto, acho que assim está legal. Vamos partir para a próxima etapa. Então eu tenho aqui a minha foto, eu vou criar uma segunda camada e eu vou modificá-la aqui para ondas sonoras, olha só. Então o nome dessa minha segunda camada vai ser ondas sonoras. Vou clicar no OK e com essa camada selecionada eu vou partir para a próxima etapa do meu desenho. Vou dar um zoom aqui na parte de cima só para eu enxergar melhor e a gente vai criar as ondinhas sonoras utilizando simplesmente círculos no Illustrator. Então pega a ferramenta Círculo, desenha um círculo sempre segurando o Shift e o Alt para você desenhar ele expandindo sempre a partir do centro e proporcionalmente, é claro. Depois de desenhar o meu primeiro círculo, eu percebo que o preenchimento dele está branco e o contorno está sem contorno, na verdade. Então eu vou pegar aqui, aproveitar que ele já está sem contorno, vou dar 2 cliques aqui na cor branca e vou modificar o preenchimento aqui para preto. Você pode fazer isso diretamente no painel Swatches, escolhendo aqui, deixa eu voltar aqui, escolhendo a cor preta que já vem no preto Semic, né? Como a gente já está com o preto com o projeto para impressão, já vem no tamanho correto. Para esse meu trabalho aqui, eu acho que essa bolinha está muito grande. Ela está aqui com um tamanho de 3,7 milímetros. Então eu vou clicar aqui na correntinha para restringir proporcionalmente o meu dimensionamento e vou mudar aqui para 3 milímetros. Dar um Enter, acho que 3 ainda está muito grande. Vou colocar 2 milímetros, deixa eu ver. 2 milímetros não, ficou muito pequeno agora. Vou colocar 2,5, aí ó, já está legal. Bom, o que eu vou fazer agora é posicionar uma bolinha aqui na parte de baixo. Segurando a tecla Alt, eu vou clicar e arrastar essa bolinha para cima para fazer uma cópia dela e posicionar ela mais ou menos aqui, olha só, uma certa distância uma da outra. Em seguida, eu vou selecionar as duas bolinhas, segurando o Alt, tá? A gente clicando e arrastando com o Alt, claro, a gente faz uma cópia. Segurando aqui, selecionando os dois, eu vou pressionar agora o Ctrl Alt e a letra B para criar um blend, vai misturar aí então várias bolinhas entre as duas bolinhas que eu tenho disponíveis. O próximo passo agora é configurar melhor esse blend, clicando aqui no menu Object e em Blend, a gente vem aqui em Blend Options, permitindo assim que a gente configure de uma melhor maneira aí a mistura das nossas bolinhas. Mantenha sempre aqui o Preview marcado e a gente vai selecionar aqui ao invés de Smooth Color, a opção Specified Steps, que vai permitir que a gente controle quantas bolinhas a gente vai ter na transição entre as nossas bolinhas inicial e final. Eu vou colocar aqui 5 bolinhas e vou dar um tabzinho ou clicar aqui embaixo só para confirmar. Olha só, eu vou colocar 6, deixa eu colocar 6, acho que 6 fica mais interessante, ficou legal desse jeito. Depois é só clicar no OK e pronto, eu já tenho o meu efeito criado. O próximo passo agora é quebrar esse blend para que essas bolinhas se transformem em bolinhas individuais.
Para fazer isso é só clicar no menu Object, Blend e escolher a opção Expand, olha só, do menu Blend, tá? Blend, Expand, e aí a gente vai ter as bolinhas individuais. Se você der um Ctrl Shift G, você vai conseguir desagrupá-las, olha só, e assim a gente consegue mexer nelas individualmente, tá bom? Vou dar um Ctrl Z para agrupá-las novamente. Bom, com essas bolinhas criadas então, eu vou posicioná-las mais ou menos aqui perto do meu círculo aqui da minha foto. Vou segurar a tecla Shift e clicar no meu círculo para garantir que os dois estejam selecionados. Depois vou dar mais um clique no meu círculo para ativar esse círculo como um objeto-chave, né? Ou seja, as minhas bolinhas agora vão se alinhar ao meu círculo maior. E aí eu mudo aqui, olha só, já modificou aqui para o objeto-chave, né? É só selecionar aqui a opção centralizar, já está até centralizado, olha só que show de bola. O próximo passo agora é selecionar esse meu conjunto aqui de bolinhas e arrastá-los com o Alt aqui para baixo, olha só, para que ele crie uma cópia dessas bolinhas aqui embaixo novamente. Em seguida eu vou segurar o Shift, selecionar as bolinhas de cima, agrupar no Ctrl G, e aí eu vou modificar aqui o alinhamento, olha só, para o alinhamento pela Artboard. E aí é só centralizar na vertical e na horizontal, e pronto, as minhas bolinhas agora estão bem no meio da minha página. O que eu preciso fazer agora é transformar essas bolinhas de maneiras que elas fiquem aqui circulando a minha imagem. Isso pode ser feito de um jeito muito fácil no Illustrator. Seleciona aí o seu grupo, olha só, o grupo está em cima e embaixo. E em seguida a gente vai clicar aqui no menu. Eu percebo que elas não estão centralizadas, né? Olha, parece que tem alguma coisa estranha aqui com a minha seleção, olha só. Ok. Deixa eu dar um Ctrl Shift G, centralizá-las aqui. Agora sim, né? Não estavam centralizadas. Vou dar um Ctrl G novamente. Prontinho, agora eu centralizo pela página. Pronto. Selecionando então esse grupo de dois elementos, aqui de dois grupos, né? É só clicar no menu Effect e aqui em Distort e Transform, você vai selecionar a opção Transform. Utilizando a opção de efeito, você consegue transformar esse objeto utilizando alguns recursos especiais, como por exemplo, especificar um ângulo de rotação e também a quantidade de cópias que você gostaria de transformar. Eu já fiz os testes antes, eu vou colocar aqui, marcando sempre o Preview, claro, eu vou colocar aqui uma rotação de 5 graus. E aqui embaixo na quantidade de cópias, acho que 5 graus foi muito, vou colocar 2.5. Deixa eu ver se 2.5 fica melhor. Não, acho que 5 vou ter que deixar os 5 graus aqui, porque senão vai ficar muito próximo. Depois de colocar então o número de graus, aqui embaixo na quantidade de cópias, vamos colocar 35 cópias e olha só o resultado, a gente vai ter o círculo ao redor da nossa imagem. E você pergunta, Lilt, como é que você sabe que tem que ser 35 aqui? Deve ter alguma fórmula matemática para calcular, por causa dos 5 graus aqui de ângulo, né? Mas eu fiz isso simplesmente testando. Eu coloquei 40 e aí eu vi que deu certinho. Então, peraí, 40 deu? Então eu vou tentar com 30. Aí eu vi que ficou menorzinho. Opa, já ficou quase. Então vem aqui 32. Aí, opa, quase. 34. Ficou faltando 1. Então eu coloquei aqui 35. E aí eu cheguei ao resultado que eu queria. Em seguida é só clicar no OK. E pronto, a gente vai ter esse efeito aqui. Novamente, isso aqui é um efeito, tá? Enquanto esse objeto estiver com o efeito aplicado, qualquer modificação que eu fizer nesse grupo de elementos, por exemplo, se eu der 2 cliques aqui e afastar a bolinha de cima, deixa eu voltar aqui, dar mais 2 cliques, afastar a bolinha de cima, olha o que acontece. O efeito vai ser replicado também nos elementos que fazem parte desse efeito de transformação, tá? Então, depois de você aplicar aí o seu... Deixa eu dar um Ctrl Alt Z, deixa eu dar um Ctrl Z aqui de novo. Tem que aplicar aqui o efeito de novo, né? Deixa eu dar um Ctrl G. Effect, Distort, Transform. 5, 35, Preview, OK. Então, depois de aplicar o efeito de transformação, o que você tem que fazer é manter esses objetos selecionados. E aí você vem aqui no menu Object e você seleciona a opção Expand Appearance. Por que Expand Appearance? Porque isso aqui na verdade é apenas um efeito de aparência. O objeto original é esse aqui e o Illustrator está apenas aplicando uma maquiagem, digamos assim, no elemento. Essa maquiagem, inclusive, pode ser acompanhada no painel Appearance, que é esse aqui, olha só. Você tem aqui um efeito de transformação que pode ser editado clicando no link e modificando novamente o efeito à vontade. Então a gente vai clicar em Object Expand Appearance e aí todos os elementos vão ser separados, desta vez em objetos individuais. Daí o que você pode fazer? Lembra que a gente organizou tudo bonitinho aqui em camadas?
Vamos bloquear a camada foto, colocando um cadeado aqui nessa posição, e aí a gente pode desagrupar esses elementos pressionando o Ctrl Shift G várias vezes, só para garantir que eles estejam desagrupados. E olha só, a partir desse momento a gente tem eles separados ali, para que a gente possa criar o nosso efeito de ondas sonoras. E aí não tem segredo, meu amigo, é só você vir aqui, olha só, e ir apagando os efeitos, apagando algumas bolinhas, tá? Deixando aí o seu efeito mais interessante. É só ir apagando, tá bom? Vai apagando, vai tentando deixar algo bem aleatório mesmo, para você não ter, para não ficar muito chato, muito sem graça o efeito, né? Coloca aí algo bem aleatório para ficar legal, olha só. Deixar esse aqui grande mesmo, esse aqui eu diminuo, esse aqui eu deixo um pouquinho menor, esse aqui eu já diminuo mais, esse aqui eu posso diminuir bem mais, olha só. Então é só ir apagando para que você tenha aí o seu efeito de ondas sonoras, ok? Ok, vamos lá. E aí você vai fazendo isso em todo o seu desenho. Estou fazendo bem aleatório mesmo, tá? É só ir selecionando e apagando. Alguns você deixa inteiros, outros você apaga, para que você tenha um resultado legal. Olha só. E olha aí, o resultado vai ser esse aqui. Depois que você apagar, você vai ter esse efeito de ondas sonoras ao redor. Como a nossa camada da imagem está bloqueada, eu posso dar um Ctrl A para selecionar todos os elementos que estão desbloqueados e dar um Ctrl G para agrupá-los novamente. Desse jeito eu mantenho aí uma organização mínima do meu projeto. Depois eu posso desbloquear aqui a minha foto e aí a partir desse ponto eu posso selecionar todo mundo e aí utilizando sempre o Alt e o Shift eu posso aumentar um pouquinho mais para que eu tenha um efeito mais legal. E agora a gente vai apenas adicionar uma nova camada que a gente vai chamar de fundo, olha só, e vou arrastar aqui para baixo, e onde a gente vai brincar com os nossos textos e a nossa cor de fundo. É só pegar a ferramenta retângulo, desenhar um retângulo aqui do tamanho da nossa página, ok? Utilizando a camada de fundo, é claro. Eu vou pintar esse retângulo aqui com um vermelho bem escuro, que é esse bonitão aqui. Olha só que show de bola que já ficou aí o nosso efeito. Ficou bem parecido mesmo com o efeito aí da latinha da Coca-Cola. Se der um zoom, você vai ter o Halftone. Ali, eu quero a minha imagem maior, não tem problema. Dá 2 cliques e aí você entra na edição do Clipping Mask e aumenta a sua foto tranquilamente. Olha só, fica só o meu rosto ali. E aí, utilizando ainda a camada de fundo, eu vou bloquear essas camadas de cima. Utilizando a camada de fundo, eu vou adicionar o meu texto. Pressiono aqui a letra T para ativar a ferramenta de texto. Dou um clique na tela e vou escrever aqui B. Colocar tudo em maiúscula, tá? Deixa eu aumentar aqui. Olha só. Vou utilizar a fonte Gotham, eu gosto bastante dessa fonte. Aqui a Gotham Light, olha só. Vou aumentar bastante aqui. B. Pontinho. Aqui embaixo eu coloco um bar. Olha aí, beba. Nesse caso eu vou utilizar o mesmo efeito da latinha, que é branco, tá? Isso aqui vem em branco. Olha só que da hora que vai ficando, olha só. Deixa eu diminuir um pouquinho mais aqui esse texto, para eu tentar deixar eles mais espaçados, ok? Não tem problema você clicar e arrastar aqui, que você está brincando só com as camadas que estão desbloqueadas, tá bom? E aqui embaixo eu vou duplicar esse texto, e aí eu faço o mesmo esquema, Coca, olha só. Beba Coca-Cola. Olha aí que show de bola. Tá? Eu vou deixar aqui com esse efeito mais bagunçado, ok? E olha que show de bola. Deixa eu diminuir um pouquinho mais aqui essa fonte do Coca-Cola. Diminuir mais um pouquinho a fonte do Beba. Eu estou utilizando, não estou nem utilizando grid, nada. Estou fazendo algo bem descompromissado mesmo, bem jogado, que é o nosso objetivo, tá certo? Para deixar o efeito mais legal, eu posso tentar colocar um pouquinho mais de volume, colocando algumas bolinhas pretas espalhadas por aqui, olha só. Vou pegar aqui, por exemplo, a ferramenta Elipse, ainda com o fundo selecionado, eu vou colocar aqui uma bolinha e pintá-la de preto, tá certo? Em seguida, eu vou aplicar um efeito de blur nela, clicando aqui em Effect, cadê Blur, Gaussian Blur,
eu vou utilizar aqui um valor de 10 pixels, vou habilitar o preview, tá ok, olha só, o resultado vai ser essa bolinha aí meio nevoada, né, com esse esfumaçado. Para evitar que ela fique com esse tom de cinza estranho, a gente seleciona essa bolinha e abre o painel Transparency aqui do Illustrator, modificando o modo de mesclagem do objeto para Multiply. E olha aí o resultado, a gente vai ter isso aqui. E aí é só você ir duplicando essa bolinha, arrastando no Alt, olha só. Deixa eu aumentar aqui ela um pouquinho, diminuir um pouquinho mais. Para essas bolas menores, a gente abre o painel de Appearance e aqui no Blur, olha, no efeito de Blur, a gente diminui aqui para 5, olha só, 5 pixels, para a gente ter um efeito um pouquinho menor. E aí a gente faz algumas cópias, colocando aí algumas bolinhas maiores e espalhando algumas bolinhas menores, olha só. É só clicar e arrastar. Deixa eu colocar esse cara aqui embaixo, esse outro aqui, esse aqui, olha só. A gente vai então adicionar um efeito de volume aos nossos objetos. E pronto, olha só. Terminando aí o nosso projeto no Illustrator, é só salvar e partir para o abraço, né, realizar a impressão. Ficou um post interessante, ficou bem legal, você pode brincar utilizando efeito também para criar outros tipos de resultados. O limite aqui vai ser a sua imaginação, tá certo? Vai mandar para impressão? É só dar um Ctrl Shift S. Vou salvar aqui Coca-Cola Fiat 2, tá? Que vai ser aqui o meu, já tinha feito um teste antes. E aí vai mandar para impressão, é só dar um Ctrl Alt S para salvar uma cópia, tá bom? Ctrl Alt S Save a cópia. E aí você muda aqui para PDF, seleciona salvar, seleciona aqui o PDF X1A ou High Quality Print, que já vem com as configurações de impressão padrão do Illustrator, PDF X4, isso vai depender da gráfica, tem que perguntar para a gráfica, tá? Vou salvar aqui no High Quality Print, clique em Save, nem coloquei sangria, né? Mas isso aí a gente já está careca de saber, fica para o próximo vídeo. O importante aqui para a gente é aprender como criar esse tipo de efeito, e olha só que show de bola que ficou aí o nosso pôster, tá certo? Bom, e era isso que eu tinha para te mostrar hoje. Eu espero que você tenha gostado das dicas, que os recursos que a gente viu nesse vídeo sirvam para você criar outros tipos de resultados também, combinando aí o que tem de melhor no Photoshop e no Illustrator. Se você quiser aprender mais sobre o Illustrator e também sobre o Photoshop, confira os meus cursos de Illustrator e de Photoshop lá na Suite Criativa. O link fica sempre aqui na descrição. A gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueça de curtir, de compartilhar e de se inscrever aí no canal. Um forte abraço. Tchau, tchau.